Olá, meu nome é Sóstenes Lopes, sou professor de fotografia e linguagem visual e hoje vamos conversar sobre fotografia preto e branco. A fotografia preto e branco ela está conectada com o que existe de mais primordial com relação ao início da técnica fotográfica. Desde os primeiros registros de Niepce, de Daguerre, de Nadar, de Fox Talbot, ela foi a forma de linguagem, a forma de construção imagética dominante por praticamente todo o século XIX. Era o registro da amplitude, uma das grandezas das ondas eletromagnéticas, a única possibilidade de se produzir uma fotografia. E essa amplitude ela é traduzida visualmente como a luminosidade, como as variações de cinza entre o preto e o branco. Inicialmente, as emissões fotográficas elas eram ortocromáticas, isso é, elas eram sensíveis apenas à faixa de frequência do azul. Só depois que surgiram as emissões pancromáticas, sensíveis ao verde e o vermelho, que permitiram ampliar as variações de tons de cinza. A fotografia colorida ela só vem surgir no final do século XIX, a partir das experiências de Sergei Gorsky, das experiências dos irmãos Lumière, e quando a fotografia colorida de fato se torna o principal modo de se fazer fotografia, já vai ser por volta da década de 30 do século XX. Durante muito tempo, o registro da luminosidade foi o grande marcador do processo fotográfico. Mas o que de fato me encanta na fotografia preto e branco? Ela é o estilo de fotografia que eu considero que melhor representa a minha percepção subjetiva do mundo, por carregar alguns valores que eu acho esteticamente bem importantes. Primeiro, a elegância que a gente consegue impor na fotografia preto e branco a partir das variações de tons de cinza. Quando eu elimino o fator cor, eu vou prestar mais atenção na luminosidade, em como a luz ela desenha os corpos. A cor é bonita, eu não discrimino a fotografia colorida, gosto de fazer algumas fotos coloridas, mas eu acredito que a fotografia colorida, a cor em si, a frequência, ela distrai a atenção, principalmente no que diz respeito à percepção desse desenho da luz. E esse desenho da luz, ele vai permitir a formação de duas outras mensagens plásticas que, para mim, esteticamente são bem importantes, que é o valor da textura e o valor da forma. Na fotografia preto e branco, eu tenho a valorização da luminosidade, eu tenho a valorização da forma e eu tenho a valorização da textura, que são elementos muito caros para o meu estilo de fotografar. Uma outra coisa que eu acho bem importante com relação à fotografia preto e branco é que ela retira o caráter temporalidade da imagem. Como assim? Eu considero, na minha opinião, que a fotografia preto e branco ela é atemporal. Ela não está conectada com o correr do tempo, com o andar do tempo. A fotografia preto e branco tem esse poder de colocar a gente dentro desse espaço atemporal, desse espaço subjetivo que só existe no mundo da imagem. O nosso mundo é completamente colorido e a fotografia preto e branco nos coloca em um outro espaço-tempo. Outra coisa que eu considero que é importante na fotografia colorida, isso tem muita relação com sinestesia, é a seguinte: eu vejo a fotografia colorida como barulho. Existem barulhos bons, logicamente. Em alguns momentos a gente precisa do barulho. E eu não estou desprezando a fotografia colorida. Mas a fotografia colorida ela é ruidosa, barulhenta. As cores, elas me dão a sensação sinestésica de agitação, de movimento, de temporalidade, de um tempo que corre. O preto e branco, para mim, ele traz uma sensação de silêncio. E é um silêncio contemplativo. Um silêncio contemplativo sobre um mundo possível, sobre um mundo que existe apenas no espaço da fotografia, que é um mundo registrado a partir da luminosidade, a partir do caráter amplitude da luz. E esse mundo, como eu já falei, ele é marcado por texturas, por formas, com desenhos que a luz faz sobre os corpos. É isso que me agrada muito na fotografia. E é interessante que mesmo hoje, onde a fotografia colorida, as imagens coloridas, elas ganharam o espaço de ser
a forma da fotografia, o preto e branco ele continua existindo e ele tem um cantinho especial dentro da história da foto. Lembrando que é o seguinte, pessoal, muitas pessoas acham que qualquer fotografia fica boa como preto e branco, ou que a fotografia preto e branco ela pode corrigir uma fotografia mal feita. E eu digo que não é bem assim. A fotografia preto e branco ela é mais difícil tecnicamente de ser construída do que a fotografia colorida. Suas variáveis elas são muito maiores. Na fotografia colorida, a cor por si ela já é uma grande isca visual. Ela já chama muita atenção. E ela esconde e mascara os erros. O fotógrafo, em preto e branco, ele tem que ser mais seletivo, ele tem que ser mais assertivo e, o principal, ele tem que ter mais atenção plena com tudo que o cerca, com tudo que está na sua volta. E aí é onde eu me encontro na fotografia preto e branco. Eu devo lembrar que esse vídeo é um vídeo de opinião, é a minha percepção de mundo com relação à fotografia preto e branco, que é a fotografia que me conecta com minhas ideias, com minha forma de perceber o mundo e com a maneira como eu desejo comunicar com esse mundo. Já que falamos de fotografia preto e branco, é interessante também eu falar um pouco sobre o meu processo de fotografar preto e branco. Eu gosto de fotografar preto e branco por ser essa questão reflexiva, essa fotografia com o tempo fora do tempo. Nela eu consigo aplicar uma das técnicas que eu considero das mais interessantes para se praticar o ato fotográfico, que é o sistema de zonas, que foi criado por Ansel Adams. Na fotografia preto e branco, pensando em sistema de zonas, você consegue se tornar mais autor, definindo os tons de cinza que vão ter na fotografia, fazendo leituras mais precisas. É aquilo que eu falei, no colorido é mais fácil eu mascarar os erros. No preto e branco, a partir do sistema de zonas, eu vou tentar errar menos. Eu vou tentar ser mais assertivo, definir onde vai ficar cada tom da imagem, tanto no ato fotográfico, no apertar o botão da câmera, quanto também no processo da pós. Lembrando que toda fotografia, independente de ser preto e branco e colorido, ela passa pelas etapas, que são a primeira etapa de pré-visualização, a segunda etapa, que é o ato fotográfico, e a terceira etapa, que é a pós-produção, que é basicamente o tratamento de imagem. E aí é onde está o barato da fotografia preto e branco. É você conseguir casar o processo do registro fotográfico, o processo da exposição, definindo os tons das altas luzes, dos meus tons, e no tratamento de imagem você trabalhar as baixas luzes, você adequar os contrastes. Esse, para mim, é o grande barato, é a grande estiga da fotografia preto e branco. A fotografia preto e branco ainda hoje tem seu espaço nas fotografias de fine art, na fotografia de publicidade, nas fotografias de estilo. E experimentar a fotografia preto e branco é se reconectar com os valores da fotografia primordial, com os valores da fotografia de Nadar, da fotografia de Madeleine Bourke-White, de Diane Arbus, com a fotografia da Julie Margaret Cameron. Voltar ao passado, mas ao mesmo tempo fazer um registro de mundo atemporal no presente. E aí, o que é que você acha da fotografia preto e branco? Me conta aqui nos comentários. E fica o convite para vocês visitarem meu Instagram e o meu Behance, onde tem muitas imagens em preto e branco, muitos registros subjetivos e atemporais do mundo e que contam um pouco de como eu me relaciono e percebo o que está em minha volta. É isso, um abraço a todos e até a nossa próxima conversa aqui no canal Sóstenes Lopes Fotografia. Muito obrigado.